Irmãos, eu falei que na quinta-feira, nós tivemos um culto aqui muito gostoso na quinta-feira, apesar do frio, né? E a gente conversou bastante sobre um tema que eu quero tratar com os irmãos a partir de hoje. Será uma série de 3 mensagens que nós vamos trabalhar a respeito de um tema que geralmente a gente não fala muito dele, porque é um tema que vamos e convenhamos, né? Incomoda a gente. Ele toca nas nossas feridas. Ele revela aquilo que a gente não quer que seja revelado, que são os nossos pecados. O tema dessa série é pecado. Então eu queria convidar você a acompanhar conosco essa série de mensagens, e eu tenho certeza que isso vai de alguma forma nos edificar, nos fazer crescer para a honra e glória do nome do Senhor, porque esse é o nosso objetivo, né? Que a palavra de Deus nos transforme, que a palavra de Deus nos edifique e nos faça crescer. Amém? Então o que o pecado, o que a queda, que a gente chama de queda, né, trouxe para a humanidade? Quais são as consequências que isso provocou em nós? Ou será que não há consequência nenhuma? Tem gente que acha que não tem consequência nenhuma. Tem gente que acredita que nem houve pecado, não houve queda. Não, o ser humano é perfeito, não tem nada de errado com a gente, nós somos bons. Então nós vamos refletir sobre isso. E para começar, eu queria falar sobre algo que está no texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 10. Eu queria que você acompanhasse. Nós vamos abrir vários textos, tá, irmãos? Não vamos ficar só nesse, não. Você já mantém sua Bíblia aberta aí para a gente passear por outros textos. Gênesis 3, versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, me escondi. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que o pecado causou uma ruptura nos nossos relacionamentos. A primeira consequência do pecado é uma ruptura imediata nos relacionamentos. Em primeiro lugar, no relacionamento do ser humano com Deus. Então, o relacionamento do ser humano com Deus foi afetado diretamente e imediatamente pelo pecado. E essa ruptura gerou no ser humano alguns comportamentos que antes não eram percebidos, ou que antes não existiam. O pecado corrompeu a natureza humana, e a natureza humana corrompida começou a se comportar de maneiras, vamos dizer assim, reprováveis. E a primeira coisa que acontece é que o homem começa a mentir. Então a primeira consequência do pecado é a mentira. É a dissimulação. E a gente vê isso nesse versículo. Porque quando Deus chama, né, Adão, no versículo 11, diz aí: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? No 11, né, respondendo, na verdade. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que eu ordenei que não comesse? Então o que Deus diz para eles? Ele diz: olha, vocês sempre tiveram nus. Não é novidade, não. Vocês sempre tiveram nus. Alguma outra coisa aconteceu. A própria pergunta anterior de Deus, né? Adão, onde estás? Não é que Deus não sabia onde Adão estava. Obviamente Deus sabia onde ele estava. A pergunta de Deus é para que Adão se apresente e quem sabe, né, Adão seja sincero, honesto, que o caráter dele não tenha se corrompido tanto assim. Ele fala: Senhor, eu estou aqui, mas eu tenho um negócio para te contar. Nós fizemos um negócio errado aí. Não sei se o senhor está sabendo, mas, né, nós fomos lá e comemos do fruto que o senhor falou que não era para comer. Essa era a atitude esperada de alguém que é sincero, que é correto, que reconhece seus pecados, reconhece seus erros e assume a responsabilidade daquilo que faz. Não é, irmãos?
Sim ou não? Uma atitude correta. Mas a atitude de Adão não foi correta. Ele mentiu. Ele disse, eu me escondi porque eu estava nu. Sempre teve nu. É uma dissimulação. É uma maneira de tentar esconder. Como se Deus não estivesse vendo nada. Como se Deus não soubesse de nada. Então a gente já começa a perceber que esse ser humano ele já está corrompido. Ele já tem pensamentos maus. Ele já tem comportamentos que estão se desviando daquilo que é o esperado de alguém que é correto, né? Então o pecado deteriorou o gênero humano, né? E essa corrupção, essa deteriorização do gênero humano, do caráter do ser humano, levou a consequências ainda mais drásticas, que foi o assassinato. Vá comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. É o primeiro assassinato registrado na Bíblia. E eu estou estudando sobre o pecado, né, que é um dos mandamentos, que é não matarás. E estudando algumas questões jurídicas sobre isso. Que questões na lei trazem alguma instrução para a gente a respeito disso. E eu estava lendo algumas coisas e percebi que o pecado de Caim, ele tem diversos agravantes. Por quê? Crime premeditado. Por que é um crime premeditado? O texto diz aí, Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Esse vamos ao campo já tem uma ideiazinha ali na cabeça, tem uma ideia. Então foi premeditado, o que já é agravante. Juridicamente significa que houve intenção de fazer. Isso já agrava o crime. Segundo, foi um crime que não deu à vítima condições de se defender. Ou seja, emboscada, outro agravante. E por último, teve ainda ocultação do cadáver. Por quê? Porque ele escondeu o cadáver do irmão, tanto que Deus perguntou, onde é que tá seu irmão? Ele falou, eu lá sou cuidador do meu irmão, né? Mentiu no testemunho. Foi fazer o depoimento e mentiu no depoimento. E aí Deus fala para ele, ó, o sangue do seu irmão, a terra, né, clama pelo sangue do seu irmão. Ou seja, está enterrado. E eu sei que está enterrado. Não mente para mim, não. Motivo torpe, né? Ou seja, não havia razão para realizar o crime. Então foi premeditado, motivo torpe, ocultação de cadáver. Então se você for, né, vão julgar Caim, vão levar ele para o tribunal, está condenado, não tem jeito. Então veja como que o ser humano, a partir do pecado, o caráter do ser humano, o comportamento do ser humano vai gerando uma série de distorções que vão afetando o quê? Os relacionamentos. Porque vamos nos lembrar que nós estamos falando de dois irmãos. Nós estamos falando de dois irmãos. E como a Rojane lembrou bem aqui, o motivo é torpe, porque é inveja. Porque um levou uma oferta para Deus e Deus se agradou daquela oferta. O outro olhou e falou assim, eu também vou ofertar. Ele foi lá e levou a oferta, só que Deus falou, a sua eu não gostei muito não. Por que Deus não gostou? Essa é uma questão que muita gente pergunta. Qual que é a diferença, pastor, da oferta de um para o outro? Por que Deus se agradou de uma e não se agradou da outra? Porque, na verdade, irmãos, Deus ele não está preocupado com a oferta. Ele está preocupado com o coração do ofertante. Então, para Deus não faz diferença se é muito, se é pouco que a pessoa está ofertando. O que interessa para Deus é o coração do ofertante. E quando Deus olha para o coração de Caim, ele fala, meu filho, toma cuidado que o pecado jaz à sua porta. E Deus ainda fala para ela, se você mudar o seu coração, eu vou achar graça em você também. É o que Deus diz.
Mas não, ele se deixa levar pela inveja, ele se deixa levar pelos sentimentos, pelas as distorções que o pecado vai gerando no seu caráter, e ele vai se deixando levar até que culmina num assassinato. E isso, irmãos, mostra o quanto a natureza humana é capaz de se corromper. Porque a gente chegar ao ponto, né, a gente que eu estou falando, ser humano, de querer que o outro morra, de querer a morte do outro ser humano, é porque a gente está muito longe, muito distante daquilo que é a vontade de Deus. O caráter do ser humano está muito corrompido para que a gente olhe para alguém e pense, esse cara tem que morrer. Então veja que esse rompimento dos relacionamentos começa com Deus, ou seja, o homem já começa a mentir para Deus, o homem já começa a se esconder de Deus, o homem já começa a não responder corretamente aquilo que Deus espera. Isso vai causando um afastamento entre as pessoas, porque a gente vai ver que o comportamento de Caim e Abel é tão somente a repetição do comportamento do pai e da mãe. Porque na hora que o pai e a mãe são confrontados por Deus, o pai fala: Deus é a esposa que o Senhor me deu, ela que é a culpada. E aí eu fico pensando, como é que Eva se sente nessa hora, né? Porque a gente sabe que ela também culpou a serpente. Não, foi a serpente que me enganou. Mas eu fico pensando, né, como é que funcionou a cabeça dela nessa hora. Meu marido tá me acusando, né? Eu tinha que me defender e ele me jogou para as cobras. Literalmente, né? Então veja que os relacionamentos, eles vão se deteriorando. As pessoas já começam a pensar no seu próprio bem e não no bem do próximo. O ser humano já começa a caminhar para uma distância muito grande de Deus, tão grande que a vida do outro já não importa mais. O que importa é o meu bem-estar. O outro que se vire. E se for necessário, eu mato ele, para que eu sobreviva. Então a gente vai vendo isso. E lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O que esse versículo diz para nós? Ele diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas, as nossas debilidades, elas fazem separação entre nós e Deus. Ou seja, se nós estamos vivendo em pecado, se nós estamos nos comportando de maneira errada, se a nossa vida está caminhando, né, na direção contrária à vontade de Deus, isso nos afasta cada vez mais de Deus. E em nos afastando cada vez mais de Deus, a consequência que o versículo diz para nós, encobre o rosto do Senhor de nós, e o Senhor não nos ouve. Ou seja, não adianta nem você orar. Se você estiver caminhando na direção contrária à vontade de Deus, se o ser humano está vivendo uma vida distante daquilo que é a vontade de Deus, uma vida egoísta, uma vida que pensa só em si mesmo, só nas suas próprias necessidades, ele está cada vez mais distante de Deus, tão distante que até as orações dele Deus começa a ignorar. E o sentido aqui não é que Deus não ouve a sua oração no sentido de que ela não chega até Deus. Outro dia eu escutei uma frase muito interessante. O pastor fala assim, tem orações que não chega nem no céu da boca, quanto mais no céu, né? Não chega nem no céu da boca, quanto mais no céu. Então a questão não é se a sua oração está chegando a Deus, se Deus está ouvindo, se Deus está vendo a sua situação. A situação é que você está tão distante de Deus que Deus, vamos colocar dessa maneira, né? Deus está impedido de agir em seu favor, sabe por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele exige obediência. O princípio fundamental do relacionamento do ser humano com Deus é obediência. Porque a palavra de Deus diz que ele é santo
E se nós queremos nos relacionar com Ele, nós também precisamos buscar essa santidade. Então, quando eu me rebelo contra Deus, que toda vez que eu faço a minha vontade e ignoro a de Deus, isso se chama nada mais, nada menos do que rebelião. Não tem outro nome, não. Tem gente que gosta de dar uns nomes bonitinhos para disfarçar, mas não tem outro nome, não. Toda vez que você escolhe fazer a sua vontade e não a de Deus, isso se chama rebelião. É exatamente o que Adão e Eva fizeram. Então você se rebela contra Deus, você rejeita a vontade de Deus, você declara para Deus: eu não quero saber o que o Senhor quer para mim, eu não estou interessado na vontade do Senhor para mim, eu quero fazer a minha vontade. Então automaticamente você está dizendo para Deus: ó, não há relacionamento entre nós. Só que aí você chega para Deus e fala: estou precisando de um negocinho que você podia me ajudar. Estou precisando de uma situaçãozinha aqui que está acontecendo, você podia resolver para mim? E aí Deus vai dizer o quê? Uai, mas você não falou que não queria relacionamento comigo? Deus é mineiro, não vou falar. Uai, você não queria, né, ficar distante de mim? Você não falou que não quer saber da minha vontade? Por que agora você vem me pedir para resolver seus problemas? Você está entendendo, irmãos? É uma questão de coerência. Eu não quero viver a vontade de Deus. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu quero me distanciar cada vez mais de Deus. Mas na hora que eu preciso dele, eu recorro. Na hora que eu percebo que é só Ele que pode resolver alguns problemas, aí eu volto lá e... Vamos conversar, Deus? Quanto tempo que eu não falo com o Senhor, né? Como é que você está? Então não faz sentido Deus responder às orações daquele que declarou que não quer relacionamento com Ele. Não faz sentido Deus se achegar a alguém que já declarou que não quer se achegar a Deus. Amém? É uma questão de coerência. E é por isso que o texto diz que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós para que Ele não nos ouça. Ou seja, para que Ele não dê atenção às suas orações. Para que Ele simplesmente diga: você quer caminhar sozinho, então resolve sozinho. É assim que a gente faz às vezes? Quando você orienta alguém, ensina, fala. Aí a pessoa: ah não quero fazer do meu jeito. Aí você deixa fazer do jeito dela. Não é? Seguindo ainda mais, o pecado, além de causar essa ruptura nos relacionamentos, ele causa uma ruptura na identidade do ser humano. O pecado causa uma ruptura na identidade do ser humano. Ou seja, o ser humano tem dificuldades de perceber e reconhecer a sua própria identidade, de perceber quem ele é e por que ele existe, quais os propósitos da sua existência. As grandes perguntas que a humanidade sempre fez ao longo da história são: quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. São as 4 perguntas clássicas da humanidade que a filosofia tenta responder, que a psicologia tenta responder. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. O ser humano internamente trabalha com essas questões, com essas perguntas. E a questão é: essas perguntas jamais serão respondidas longe de Deus. Ninguém jamais encontra a resposta para essas perguntas se não for em Deus. E por que não encontra as respostas para essas perguntas se não for em Deus? Porque Deus é a origem de tudo. Amém? Se você crê que Deus é a origem de tudo, se você crê que, como diz lá no texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, se eu não me engano, diz lá que o Senhor, desde o ventre da sua mãe, te conhecia e te constituiu como profeta. Antes que você estivesse no ventre da sua mãe, o Senhor já sabia quem você era, Ele já te conhecia, Ele já tinha planos e sonhos a seu respeito.
Então, se você crê que isso é verdade, a única resposta para essas perguntas você só vai encontrar na pessoa de Deus. Porque antes de você existir, ele já te conhecia, já sabia quem você era. Então, o único que tem resposta para essas perguntas é ele. Ninguém mais. Então, se você não achar essas respostas nele, você não vai achar em mais ninguém. Em lugar nenhum. E é esse um dos grandes problemas da humanidade hoje. Porque as pessoas continuam querendo saber essas respostas. Continuam querendo encontrar essas respostas. Mas cada vez mais as pessoas estão se distanciando de Deus e ignorando o que Deus tem para dizer. O que gera o quê? Depressão, ansiedade e todo tipo de doença, todo tipo de comportamento emocionalmente, vamos dizer assim, né, ruim que a nossa sociedade vive hoje, é em detrimento disso. De que cada vez mais o ser humano se afasta de Deus, se distancia de Deus, mas as questões internas, os seus problemas internos, as suas perguntas continuam ecoando lá dentro dele, lá dentro do seu coração. E como ele se distancia de Deus, as respostas não são encontradas. Isso é resultado do pecado. Gênesis 3, versículo 5, diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse versículo mostra para nós que a partir do pecado, ou seja, a partir da atitude de Adão e Eva, de comerem do fruto que lhes era proibido, os olhos deles foram abertos e agora eles conseguem discernir bem e mal. Amém? Antes eles eram inocentes e eles não tinham percepção de bem e de mal. Eles não tinham essa percepção. Mas o pecado abriu-lhes os olhos. E agora eles conseguem enxergar o que é bem, o que é bom, e conseguem enxergar o que é mal. Agora eles são responsáveis por aquilo que eles fazem, dizem e vivem, de bem e de mal. Eles agora se tornaram, digamos assim, autônomos nos seus comportamentos. Eles têm o poder de decidir se vão viver as coisas que são boas ou se vão viver as coisas que são ruins. E, consequentemente, tendo o poder para discernir, tendo o poder para tomar decisões, se torna automaticamente responsável por aquilo que decide. Alguém já disse que você é livre para tomar decisões, mas será sempre escravo das consequências. Ou seja, você é livre para tomar decisões, ou seja, você pode fazer o que você quiser. Você é livre para isso. Deus te deu essa liberdade. Agora, as consequências a partir das decisões que você toma, já não é você que escolhe. Elas são produto da escolha que você fez. Não tem jeito de mudar. E a Bíblia diz isso, né? Colherão figos dos abrolhos? Traduzindo para o mineiro, né? Você vai colher abacate no pé de milho? Não tem jeito. O pé de milho dá milho. Então as suas decisões vão te conduzir a resultados a partir da sua avaliação do que é bom e do que é ruim. A partir da sua ideia, do seu pensamento do que é bom e do que é ruim. Isso tem a ver com a sua identidade. Porque essas decisões, irmãos, elas não são baseadas naquilo que é aleatório. Ninguém toma decisões aleatórias. Amém? Ninguém toma uma decisão, eu resolvi fazer assim. Por quê? Porque eu resolvi fazer assim. Mentira. Toda decisão que você toma, ela tem um princípio. E esses princípios estão baseados na onde? Nos seus valores. Os seus valores. E os valores estão ligados à sua identidade. Por que que a gente não
mata o semelhante? A gente que eu estou falando, a gente normal, tá? A gente normal, a gente equilibrada, a gente temente a Deus. Por quê? Porque isso não faz parte dos nossos valores, dos nossos princípios, da nossa identidade. Então as nossas atitudes, elas têm que ter coerência com os nossos valores. Agora, se a vida do outro para mim não é um valor importante, se a preservação da vida humana para mim não é um valor, então eu vou assassinar e não estou nem aí. Porque isso não faz parte dos meus valores. E isso tem a ver com a identidade. Quem você é, a gente vai ver nos seus valores. Que tipo de pessoa você é, a sua identidade, a sua integridade está ligada aos seus valores. Uma vez, não sei se os irmãos já viram, mas tem um trechozinho de uma entrevista que a Aline Barros fez com a Eliana, no programa da Eliana, muitos anos atrás. E aí, sabe aquelas perguntinhas, né, eles falam bate e volta, né? Eu falo uma palavra, você responde, né? Aí, no meio da entrevista, a Eliana fala assim, um palavrão. Aí a Aline Barros fala assim, paralelepípedo. Mas você não fala palavrão nenhum, vai falar que você não fala palavrão. Não, por que eu tenho que falar? Isso não faz parte da minha índole. Eu falei, glória a Deus nessa mulher. Isso é o quê? Isso é integridade, isso é valor. Não faz parte da minha índole, não faz parte dos meus valores me comportar, quase que não sai, né? Me comportar dessa maneira. Isso não faz parte de quem eu sou, não faz parte da minha identidade. E essa identidade, quanto mais próximo de Deus eu estou, mais parecido com a identidade de Cristo, mais parecido com a vontade de Deus eu vou ser. E quanto mais distante de Deus eu estou, mais corrompida é a identidade que eu carrego. Mais loucona é a identidade que eu carrego. Porque tem muita gente loucona por aí. E por quê? Porque está distante de Deus. Porque os valores de Deus já não fazem parte dos valores dessas pessoas. Porque os princípios de Deus não são os princípios dessas pessoas. Porque a vontade de Deus não é uma prioridade para essas pessoas. Então, quanto mais longe, quanto mais distante de Deus, mais corrompida é a identidade do ser humano. Quando Adão e Eva foram tentados, a estratégia do inimigo foi dizer para eles que se eles comessem daquele fruto, eles seriam iguais a Deus. E eu gosto de dizer que é nesse momento que eles perderam a identidade. Por quê? Porque eles já tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou eles, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus já fez eles a imagem e semelhança de Deus. Eles já tinham tudo que eles precisavam. Mas eles caíram na conversinha fiada de que se eles comessem, eles seriam iguais a Deus. Então nesse momento a identidade se distorce. Eles não conseguem reconhecer que eles já são a imagem e semelhança de Deus. Se eles tivessem reconhecido isso, eles dizeriam, mas para quê? Para que eu vou comer desse fruto se eu já sou a imagem e semelhança do meu Deus? Para que eu vou comer desse fruto se eu já tenho um relacionamento perfeito com o meu Deus? Se eu já fui criado à imagem dele e à semelhança dele, nós compartilhamos de comunhão, nós compartilhamos do amor que ele tem por mim, nós nos relacionamos plenamente e perfeitamente, então para que diabos eu vou querer ser igual a ele? Eu já sou. Então a identidade foi corrompida. Eles tiveram dificuldade de reconhecer quem eles eram. E na tentativa de achar uma resposta, se desviaram ainda mais. E é exatamente o que acontece com as pessoas quando elas não têm consciência da sua identidade em Deus. Elas ficam buscando respostas e respostas e respostas e respostas, e essas respostas só vão nos afastando cada vez mais de Deus. Algumas inventam suas próprias respostas. Algumas querem criar suas próprias respostas. Ou querem encontrar respostas que sejam aparentemente inteligentes, que sejam aparentemente satisfatórias. Mas nenhuma dessas respostas
responde de verdade. Porque nenhuma dessas respostas, se não encontradas em Deus, não são respostas. São tapiações. E a religião é uma delas, sabia? A religião é uma das respostas que é uma tapiação do ser humano. Porque entenda que religião, né, você com certeza sabe, que vem da palavra religare, que significa uma tentativa do ser humano se religar a Deus. Então perceba que é uma tentativa do ser humano de se religar a Deus. Isso é possível? Não é. Então só vai dar errado. Toda vez que o ser humano tenta alcançar Deus, tenta chegar até Deus a partir das suas próprias percepções, a partir da sua própria vontade, do seu próprio ego, dos seus próprios princípios, dos seus próprios desejos, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não tem jeito. Só vai funcionar quando o ser humano entende que é Deus quem nos resgata. É Deus que se achega novamente a nós e nos tira do lamaçal de pecado e nos atrai novamente para Ele. Nos tira daquela condição de perdidos pecadores e nos traz de volta para Ele. É Ele que nos traz de volta, não é a gente. Não sei você, mas eu não levantei no dia que me converti, eu não levantei de manhã e falei, hoje eu vou me converter. Hoje eu vou aceitar Jesus e hoje eu vou para a igreja. Não. O Senhor me pegou na esquina, me deu uns tapas na cara, falou, como é que é? Vou mudar essa vida ou não vou? Eu falei, tá bom, Senhor, eu não levantei de manhã, né, achando que era o momento, era a hora certa, que eu tinha que mudar minha vida. Não. É Deus que encontra a gente na curva e dá umas pauladas na gente e a gente recebe o Senhor como Salvador e a gente muda a nossa vida porque Deus nos resgatou. Deus nos tirou da condição que nós estávamos. Não porque nós alcançamos a Deus. Não porque nós fizemos alguma coisa e Deus olhou para nós e falou, nossa, que bonitinho. Que menino bom. Que menino gentil, doce que ela é. Vou salvar. Não. Romanos 3:23 diz para nós que todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus. Romanos 11:36 diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que esse Romanos 11:36 diz? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Amém? Isso inclui a mim e inclui você. Amém? Então você pertence a Deus. Você pertence a Deus. Dele, por ele são todas as coisas. Então ele fez você, ele criou você e você pertence a ele. Quer você queira ou não. Quer você admita isso ou não. Quer você aceite isso ou não, você pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Até quem não crê em Deus pertence a Deus. Quem não crê em Deus pertence a Deus. Sabe por quê? Quem que é o dono do inferno? Deus. Tem muita gente que acha que o dono do inferno é Satanás, né? Satanás que manda lá, ele que comanda, ele é o chefe, ele é o dono. Não, ele é só o empregado. Ele é o gerente. Mas o dono é Deus. Então até quem está no inferno pertence a Deus. Não vai ter o prazer da presença dele, mas pertence a ele. Então a gente pertence a Deus. E essa é uma realidade. O ser humano que se afastou de Deus, o ser humano que caminhou a léguas de distância de Deus, que correu de Deus, que se escondeu de Deus, que não quis saber de Deus, pertence a Deus. E no dia que Deus resolveu, Deus foi lá e acabou com todo mundo. Você já leu a história de Noé? O que é a arca de Noé, irmãos? É Deus fazendo uma limpeza. E quem é que foge? Ninguém foge. Ninguém foge. Caminhando para o final da nossa reflexão,
texto que a gente leu, quando diz lá em Gênesis, se você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerás, ele está falando de uma realidade. O distanciamento de Deus, ou o distanciamento do ser humano de Deus, é morte. Quanto mais distante o ser humano se encontra de Deus, é morte. É morte física e é morte espiritual. Colossenses 1, 16 e 17 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Isso significa que, se Deus, e o texto aqui está falando de Jesus, né? Está falando da suficiência de Jesus, da pessoa de Jesus. Então, se nele, que é Jesus, que é Deus, foram feitas todas as coisas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, se ele é o Senhor e debaixo das mãos dele, do poderio dele, estão todos os principados, potestades, dominações, tudo. Só existe vida de verdade nele. Longe dele, morte. Você só está vivo de verdade se você estiver nele. Se você não estiver nele, você já está morto. Ainda que você não saiba, mas você já está morto. Lembro de um detalhe, irmãos, na pregação de Jesus, que Jesus chega e ele diz assim: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Essas palavras de Jesus são extremamente importantes para a gente entender o Evangelho. O Evangelho. O que Jesus está dizendo? Eu não vim condenar, mas eu vim salvar. O que ele está dizendo, na verdade, é que condenados, todos já estão. Eu não venho trazer a condenação, porque a condenação já está posta. Ela já foi adquirida lá no Éden. Quando o homem pecou, a condenação foi distribuída para todo mundo. E é por isso que Davi diz, né? Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todo ser humano já está em pecado e, estando em pecado, já está condenado. Então Jesus diz: eu não vim condenar ninguém. Eu não estou aqui para ficar lá falando de condenação, de inferno, né? Não, eu estou aqui para falar da salvação. Estou aqui para dizer para você que existe uma boa notícia. O Evangelho é isso, né? É boa notícia, boa nova. E qual que é a boa notícia de Jesus? A salvação. Para você que está perdido, que você que está longe da minha presença, você que está longe dos meus caminhos, eu tenho uma boa notícia para você: existe salvação. Eu tenho uma boa notícia para você: você pode sair dessa condição e ser transportado para uma nova condição, que é uma condição de alguém que foi salvo. E tudo que você precisa é me reconhecer como Senhor da sua vida. Tudo que você precisa é reconhecer que vida só em mim. Tudo que você precisa é aceitar que distante de mim, longe de mim, não tem vida. E é por isso, irmãos, que a gente que está vivendo com Jesus, a gente é feliz. Como diz a musiquinha das crianças cantarem aqui, né? Se com o papai está, Jesus é feliz o lar. Com a mamãe está. Ou seja, é feliz o lar onde tem Jesus. É feliz a vida que tem Jesus. É feliz a pessoa que vive com Jesus e que está em Jesus. Por quê? Porque essa pessoa tem vida de verdade. E a vida não depende dos bens materiais. A vida não depende das coisas que nós alcançamos. A vida não depende das posições que a gente ocupa na sociedade, no trabalho. A vida não depende daquilo que a gente adquire ou deixa de adquirir, daquilo que a gente compra ou deixa de comprar. A vida depende de nós estarmos ligados em Jesus ou não. Se você está ligado em Jesus, você tem vida.
E ele diz que você tem vida em abundância. Amém? Essa nossa reflexão, primeira reflexão sobre esse tema do pecado, tem esse objetivo de nos fazer lembrar de que o ser humano está perdido. A humanidade estava perdida. Até que Jesus nos trouxe uma boa notícia, que é o fato de que há nele salvação. De que o sacrifício dele naquela cruz nos trouxe salvação. E esse sacrifício, essa salvação está acessível a cada um de nós. Assim como o fruto estava lá acessível para Adão e Eva, a salvação também está acessível a nós. Basta que a gente ouça a palavra de Deus. Basta que a gente dê ouvidos àquilo que Ele está dizendo. E comecemos a nos achegar novamente para Ele. Deixemos de ouvir as vozes que o mundo ecoa por aí. Que eu sempre digo, né? Que nós estamos sujeitos a 3 vozes. No mínimo 3 vozes. Quem lembra quais são? Primeira, a voz do seu eu. A voz do ego. E essa voz é perigosa porque às vezes ela se disfarça de voz de Deus. Às vezes ela se disfarça e ela tenta convencer você que é a voz de Deus que está falando. Mas não é. É a voz do seu próprio ego. É aquilo que você quer. Aquilo que você deseja. E aí geralmente as pessoas falam assim: eu estou sentindo de Deus que eu tenho que fazer isso. Estou sentindo do Senhor. O Senhor está me dizendo que eu preciso fazer assim. É a voz do ego. Também tem a voz de Satanás, que é a voz do inimigo. E a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, buscando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então a voz do inimigo também, de vez em quando, fala no nosso ouvido aí. E você precisa ter discernimento para entender que é a voz do inimigo, senão você cai na cilada, assim como Adão e Eva caíram. E por último, você tem a voz de Deus. Então o segredo é o quê? Discernir. Quem está falando? E Jesus fala sobre isso, né? Ele fala: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas reconhecem a minha voz, elas sabem que é eu que estou falando. Então, o segredo está em a gente aprender a ouvir a voz de Jesus. E aí ignorar a voz do ego, ignorar a voz do inimigo e ouvir a voz de Jesus. E o que a voz de Jesus diz? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Que Deus possa fazer isso na nossa vida, que a gente se lembre que o nosso Senhor Jesus tem vida para nós, e vida em abundância. E apesar do pecado que nos rodeia, que nos influencia, que tenta nos ludibriar, nós temos um Deus, nós temos um Senhor que zela por nós, que zela pela nossa alma, a ponto de entregar a própria vida dele para que nós sejamos salvos.